Olá, estudantes da doutrina, muito bem-vindos de novo. Estamos aqui mais uma vez reunidos para o nosso estudo do livro Nosso Lar. Hoje vamos para a frente com o capítulo número 39, que é Ouvindo a Senhora Laura. Portanto, no capítulo passado, para quem se lembra, o André visitou a casa de Tobias, onde ele habitava com as suas duas esposas na sua última reencarnação, que foi uma situação que lhe fez um bocadinho confusão ao André e ele hoje vai procurar mais esclarecimentos acerca desse assunto que é tão importante para a nossa evolução. Vamos então dar início e ir fechando os olhos, respirando fundo. E elevando os nossos corações ao meigo amigo da Galileia, Jesus de Nazaré, nosso divino amigo de todas as horas, te agradecemos, Senhor, pela bênção de estarmos juntos nas diversas esferas da vida, pela bênção deste momento de união em que te procuramos, Senhor, no íntimo do nosso ser. Procuramos escutar a tua palavra amiga. Procuramos receber a doçura do teu olhar. Procuramos, ó Mestre, sentir a tua mão a guiar a nossa na direção do sofrimento que precisa ser consolado, na direção daquele espírito que ao nosso lado se encontra, necessitado de uma palavra amiga. Procuramos sentir-te, Senhor, como bússola que guia os nossos passos. Procuramos sentir-te, Senhor, e escutar-te em todas as horas, para que possamos, Senhor, tornar-nos mensageiros do teu amor, úteis ferramentas da fraternidade universal, na construção do reino de amor entre todos os povos e entre todas as criaturas. Querido amigo, abençoa este nosso estudo de hoje e permite-nos, Senhor, a companhia e a inspiração dos nossos mentores espirituais, dos nossos guias, dos coordenadores deste estudo, e ser conosco, Senhor, hoje e sempre, e que assim seja. Capítulo 39. Ouvindo a Senhora Laura. O caso Tobias impressionara-me profundamente. Aquela casa, alicerçada em princípios novos de união fraterna, preocupava-me como assunto obsidente.
Afinal de contas, também ainda me sentia senhor do lar terrestre e avaliava quão difícil para mim próprio seria semelhante situação. Teria coragem de proceder como Tobias, imitando-lhe a conduta? Admitia que não. A meu ver, não seria capaz de aborrecer tanto a minha querida Zélia e jamais aceitaria tal imposição por parte de minha esposa. Aquelas observações da casa de Tobias torturavam-me o cérebro. Não conseguia encontrar esclarecimentos justos que pudessem satisfazer-me. Tão preocupado me senti que no dia imediato deliberei visitar Lísias, num momento de folga, ansioso de explicações da senhora Laura, a quem votava confiança filial. Recebido com enormes demonstrações de alegria, esperei o momento propício em que pudesse ouvir a mãezinha de Lísias com calma e serenidade. Depois de se ausentarem os jovens, a caminho de entretenimentos habituais, expus à generosa amiga o problema que me apoquentava, não sem natural acanhamento. Ela sorriu, com a grande experiência da vida, e começou a dizer: Você fez bem em trazer a questão ao nosso estudo recíproco. Todo problema que tortura a alma pede cooperação amiga para ser resolvido. E depois de ligeira pausa, prosseguiu atenciosa. O caso Tobias é apenas um dos inumeráveis que conhecemos aqui e noutros núcleos espirituais que se caracterizam pelo pensamento elevado. Mas choca-nos o sentimento, não é verdade? Atalhei com interesse. Quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a tudo os princípios de natureza espiritual. Nesse sentido, André, precisamos compreender o espírito de sequência que rege os quadros evolutivos da vida. Se atravessamos longa escala de animalidade, é justo que essa animalidade não desapareça de um dia para o outro. Empregamos muitos séculos para emergir das camadas inferiores. O sexo participa do património de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você, presentemente, a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Entretanto, a felicidade ali é muito grande pela atmosfera de compreensão que se criou entre as personagens do drama terrestre. Nem todos conseguem substituir cadeias de sombra por laços de luz em tão pouco tempo. Mas temos nisso uma regra geral? Indaguei. Todo homem e toda a mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido? Esboçando um gesto de grande paciência, a interlocutora explicou: Não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Não esqueça que nossas construções vibratórias são muito mais importantes que as da Terra. O caso de Tobias é o caso de vitória da fraternidade real, por parte das três almas interessadas na aquisição de justo entendimento. Quem não se adaptar à lei de fraternidade e compreensão, logicamente não atravessará essas fronteiras. As regiões obscuras do umbral estão cheias de entidades que não resistiram a semelhantes provas. Enquanto odiarem, assemelham-se a agulhas magnéticas sob os mais antagónicos influxos. Enquanto não entenderem a verdade, sofrerão o império da mentira e, consequentemente, não poderão penetrar as zonas de atividade superior. São incontáveis as criaturas que padecem longos anos, sem qualquer alívio espiritual, simplesmente porque se esquivam à fraternidade legítima. E que acontece então? Interroguei, valendo-me da pausa da interlocutora. Se não são admitidas aos núcleos espirituais de aprendizado nobre, onde se localizarão as pobres almas
em experiências dessa ordem. Depois de padecimentos verdadeiramente infernais pelas criações inferiores que inventam para si mesmas, redarguiu a mãe de Lísias. Vão fazer, na experiência carnal, o que não conseguiram realizar em ambiente estranho ao corpo terrestre. Concede-lhes a bondade divina, o esquecimento do passado, na organização física do planeta, e vão receber nos laços da consanguinidade aqueles de quem se afastaram deliberadamente pelo veneno do ódio ou da incompreensão. Daí se infere a oportunidade, cada vez mais viva, da recomendação de Jesus, quando nos aconselha a imediata reconciliação com os adversários. O alvitre, antes de tudo, interessa a nós mesmos. Devemos observá-lo em proveito próprio. Quem sabe valer-se do tempo, fim da experiência terrena, ainda que precise voltar aos círculos da carne, pode efetuar sublimes construções espirituais com relação à paz da consciência, regressando à matéria grosseira, suportando menor bagagem de preocupações. Há muitos espíritos que gastam séculos tentando desfazer animosidades e antipatias na existência terrestre e refazendo-as após a desencarnação. O problema do perdão, com Jesus, meu caro André, é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. A esta altura, a senhora Laura silenciou como quem precisava meditar na amplitude dos conceitos expendidos. Aproveitando o ensejo, aduziu: a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. A interlocutora não se surpreendeu com a afirmativa e obtemperou: aos espíritos ainda, em simples experiência animal, nossa conversação não interessa. Mas para nós, que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Ouvindo a observação, não deixei de corar, lembrando o meu passado de homem comum. Minha mulher fora para mim um objeto sagrado que eu sobrepunha a todas as afeições. No entanto, ao ouvir a mãe de Lísias, ocorriam-me à mente as palavras antigas do Velho Testamento. Não cobiçarás a casa de teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu jumento, nem o seu boi, nem coisa alguma que lhe pertença. Num instante senti-me incapaz de prosseguir, estranhando o caso de Tobias. A interlocutora, porém, percebeu a minha perturbação íntima e continuou: onde o esforço de consertar é tarefa de quase todos, deve haver lugar para muita compreensão e muito respeito à misericórdia divina, que nos oferece tantos caminhos a retificações justas. Toda a experiência sexual da criatura que já recebeu alguma luz do espírito é acontecimento de enorme importância para si mesma. É por isso que o entendimento fraterno precede a qualquer trabalho verdadeiramente salvacionista. Ainda há pouco tempo ouvi um grande instrutor no Ministério da Elevação assegurar que, se pudesse, iria materializar-se nos planos carnais a fim de dizer aos religiosos em geral que toda a caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade. Nessa altura, a dona da casa convidou-me a visitar a Luísa, ainda recolhida ao interior doméstico, dando a entender que não desejava explanar outras minudências sobre o assunto. E depois de verificar as melhoras crescentes da jovem recém-chegada do planeta, voltei às câmaras de retificação, mergulhado em profundas cogitações. Agora não mais me preocupava a situação de Tobias, nem as atitudes de Hilda e Luciana. Impressionava-me, sim, a imponente questão da fraternidade humana. Boa noite a todos. Muito bem-vindos a mais uma leitura do livro O Nosso Lar, né? Nosso querido lar. E
com grande satisfação que nós estamos aqui mais uma noite. Então, nós vimos aqui neste capítulo, né, que a Ana leu para todos nós, obrigada, Ana, pela leitura, que continuamos ainda depois da conversa com Tobias e as duas companheiras, que André explorou um pouquinho mais sobre o assunto do casamento com a Dona Laura, nossa amada Dona Laura, que sempre tem um bom conselho a oferecer, e também falou sobre a fraternidade novamente, que nós exploramos muito no nosso estudo da semana passada. Porém, esta semana, nós iremos explorar um pouquinho mais de outros pontos que também deixaram aí grande curiosidade. Eu vou partilhar com vocês a minha tela. E assim nós iremos começar. Muito bem. Todo mundo acordado aí? Boa. O meu pai não está ali presente, mas está presente. Eu sei que ele está ali ouvindo. Então vamos lá, ouvindo a senhora Laura. Então disse ali o André Luiz: todo homem e toda mulher que se tenham casado mais de uma vez restabelecem aqui o núcleo doméstico, fazendo-se acompanhar de todas as afeições que hajam conhecido? Então a dona Laura responde: não seja tão radicalista. É indispensável seguir devagar. Sabemos isso, né? Muita gente pode ter afeição e não ter compreensão. Já aconteceu isso com vocês? De ter a afeição, mas não ter a compreensão? Aí uma resposta que você pode dar silenciosamente para você mesmo. Não é preciso partilhar. Então, nós iremos aí ver um pouquinho sobre a afinidade. Sintonia. O que nós sabemos sobre esse assunto, estudantes da doutrina? Pouquinho, né? Estudantes daí da mediunidade. Olha o monge, hein? O monge está de olho. Então, continuamos aí. Trouxe para vocês alguns pontos, não é de minha autoria, mas vamos ver. Afinidade é uma faixa de união em que nos entregamos uns aos outros. Está no Dicionários da Alma, psicografia de Chico, e por espíritos diversos. Em tudo vemos integração, afinidade, sintonia. E de uma coisa não tenhamos dúvidas, ou dúvida. Através do pensamento, comungamos uns com os outros em plena vida universal. Em todos os planos determina a providência do Criador, seja a criatura amparada com segurança. Cada consciência que renasce no campo físico traz consigo as ligações do agrupamento espiritual a que se filia, demonstrando as afinidades profundas de que a onda mental dá notícia no fluxo revelador com que se apresenta. Cada criatura, com os sentimentos que se lhe caracterizam a vida íntima, emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. O que será que isso quer dizer? Mas antes da gente ainda procurar saber o que ela quis dizer com tudo isso aí, vamos perguntar Deck. Na questão 884, os espíritos se afeiçoam de
preferência por certas pessoas, está na afeição dos espíritos por certas pessoas, que é no capítulo 9, intervenção do espírito no mundo corporal. E a resposta do espírito de verdade foi: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que possam vir a sê-los, daí a sua afeição, por causa da semelhança das sensações. Interessante, muito interessante, é que suscetíveis de se melhorarem, ou já melhores, né? Ou bem. Ou viciosos, ou suscetíveis a serem viciosos. Nós atraímos aí essa semelhança. Mentes comungam com mentes que se lhes assemelham. Espíritos sintonizam com espíritos que lhes são afins. Pessoas sincronizam com pessoas em que se comprazem. A melhor forma de explicar isso foi da forma que eu entendi, que eu aprendi. Então, eu vou partilhar para quem está nos assistindo aí no YouTube. Imagine que você é um rádio FM. Nós sabemos que os rádios, eles emitem, não é, frequência, ondas de frequência. Não me peçam para explicar detalhadamente a química, porque não é comigo. Mas imaginem que você emite essa frequência, não é? E você emite essa frequência em FM. Outro indivíduo que está, também é um rádio, e emite frequência em AM, não é? É a outra frequência do rádio. Ou seja, não vai se encontrar, eles não vão se ouvir, se comunicar. Mas, se eu frequência em FM e você aí liga o seu rádio e você coloca na estação em FM, você vai sintonizar comigo. Então, nós vamos ter aí essa combinação de frequência. Aí está o segredo para a afinidade entre as pessoas. Às vezes nós temos afinidade com pessoas, ou às vezes nós temos essa repulsa por pessoas e não sabemos de onde vem. Nós estamos na mesma frequência vibratória. Quer melhorar, quer se afastar de companhias que você não acha tão agradável, muda a sua frequência. Troca ali a rádiozinha do seu rádio, muda a estação. E aí você vai se afastar de quem está ali na mesma frequência. Simples assim. Mas só que não. Como é que nós fazemos isso? A base é, se você quer elevar a sua frequência, melhorando não só o que você emite, mas o que você recebe, a prece é uma grande aliada daqueles que querem se sincronizar com o que é mais benéfico. Simples assim. Todo mundo concorda, né? O monge vai estar super feliz comigo hoje. Muito bem, então continuando aí, explorando um pouquinho do que nós tivemos nesse capítulo, André também diz, mas choca-nos o sentimento, não é verdade? E Dona Laura, muito querida, diz, quando nos atemos aos pontos de vista propriamente humanos, essas coisas dão até para escandalizar. Entretanto, meu amigo, é necessário agora sobrepormos a todos os princípios de natureza espiritual. O sexo participa do patrimônio de faculdades divinas que demoramos a compreender. Não será fácil para você presentemente a penetração no sentido elevado da organização doméstica que visitou ontem. Também iremos pedir a Kardec para nos trazer aí uma luz. E ele pergunta ao Espírito da Verdade, será contrário à lei da natureza o casamento? Isso é, a união permanente de dois seres? E ele responde, o Espírito de Verdade, é um progresso na marcha da humanidade.
Veja que no capítulo anterior nós falamos muito sobre o casamento, nós citamos o casamento, a fraternidade, e aqui nós estamos tendo um pouquinho sobre a relação sobre o sexo, certo? Que é um assunto que traz de interesse a todos nós, porque todos nós procriamos, todos nós estamos aqui. Então, as leituras subsidiárias nos trazem aí muita informação. E temos aqui, olha, o casamento, a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pelo qual as das criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Por favor, acompanhe aí de onde eu tirei as citações, tá? Essa não são citações minhas. Eu não tenho ainda luz, conhecimento para tal. Mas, companheiros da Terra, à frente de todas as complicações e problemas do sexo, abstende-vos de censura e condenação. Todos nós, os espíritos em aperfeiçoamento nos climas do planeta, estamos emergindo de passado multimilenar, em que as tramas da alma se entreteciam em labirintos de sombra, para que as bênçãos do aprendizado se nos fixassem no espírito. O sexo, na existência humana, pode ser um dos instrumentos do amor, sem que o amor seja do sexo. A união sexual não pode prescindir da responsabilidade nem do enobrecimento do amor, a fim que não derrape na vulgaridade do instinto, dando curso a paixões dissolventes e constituindo algema escravadora, quando deveria ser emulação de progresso, estímulo à felicidade e à paz. Então, as leituras subsidiárias nos diz que o sexo é, na verdade, inerente ao desenvolvimento humano, correto? Mas a leitura mais profunda do livro explora o relacionamento dentro da família. Foi o que nós vimos aí nesse capítulo, quando nós vimos a conversa sobre Elias e as duas esposas, né? Do casamento, do namoro, divórcio, ambiente doméstico, homossexualidade. Esse livro, Vida e Sexo, é um livro, não é grande, os capítulos são poucos, é super fácil a leitura e eu recomendo a todos. É uma psicografia do Franciscano Xavier pelo Espírito de Emmanuel. E o Emmanuel, nesse livro, ele explica ele fala de uma forma inteiramente atual. E a gente pode ver que esse é um livro, vocês não sabem, é um livro da década de 70, uma era em que esses assuntos eram dificilmente abordados. Ele então compôs o livro que de uma fácil leitura, não é? Que nos educa com relação ao sexo e as consequências do abuso do sexo, né? Nos direciona aí para uma visão evolutiva de que todos nós necessitamos ter. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversão não interessa, mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo, por afetar profundamente a vida da alma. Chico nos deixou que o amor não prende, ele liberta. Ame porque isso faz bem a você, não por esperar algo em troca. Quem ama de verdade, sem apego e cobranças, conquista o carinho verdadeiro das pessoas. Muito bem. Perguntas? Até aqui não? Nós vamos fazer agora nós iremos então fazer um trabalho em grupo, e eu vou dividir vocês em grupo hoje. E nós iremos então, cada um, responder uma das perguntas que aqui está.
trouxe para vocês explorarem em grupo. Então, o primeiro grupo vai explorar qual a solução para as almas que, ao invés de construírem a fraternidade, deixaram se envolver nas sombras do ódio na Terra e no plano espiritual. O grupo 2 será qual a distinção que Dona Laura fez entre perdoar e perdoar de fato. E o grupo 3 vai trabalhar toda caridade para ser divina precisa apoiar-se na fraternidade. Vocês vão começar essa afirmativa do grande instrutor espiritual. Nós vamos, então, neste momento, fazer uma pausa das nossas gravações, enquanto nós exploramos, e então os grupos irão trazer as perspectivas de cada um, tá bem? Nós voltaremos em breve. Muito bem, amigos aqui do canal SEDEC. Nós estamos voltando com as nossas reflexões feitas em grupo, e cada um dos grupos terá um representante, né, para nos trazer aí a resposta para as perguntas. Se vocês me derem um minutinho, o que eu farei eu irei partilhar com vocês a pergunta, para vocês verem aí. Então, bora lá, do grupo 1. Quem é que irá representar o grupo 1? Certo. Então, aqui, qual a solução para aquelas almas, para aqueles irmãos que, ao invés de construírem a fraternidade, ainda se envolvem em criações mentais, em criações sentimentais de ódio e de sentimentos ainda pesados. E conforme vem na própria obra, no próprio capítulo, é atendendo às palavras de Jesus Cristo, quando ele diz para deixarmos no altar a nossa oferta e para irmos primeiro nos reconciliar com o nosso irmão e então depois voltar e fazer essa oferta. E é engraçado que na pergunta, no comentário à pergunta 212 do Livro dos Espíritos, o nosso irmão Miramês, na filosofia espírita, nos traz um comentário simples, mas que explica muito bem estas palavras, que diz que deixar a oferta no altar do coração é ir primeiro reconciliar-se com o irmão em caminho do despertamento. Neste caso, é trilhar o caminho da carne, da família, enfim, da humanidade, e depois voltar e oferecer a nossa consciência pura a Deus. E muitas vezes nós não somos capazes de ultrapassar estas barreiras do erro e a reencarnação, através do véu do esquecimento, dá-nos aqui uma oportunidade sublime e demonstra toda a sabedoria e todas as dádivas que o Pai nos dá para conseguirmos ultrapassar as nossas limitações, e esquecendo daquilo que fomos ontem, reencarnando novamente com estes irmãos, podemos trilhar um novo caminho, podemos finalmente perdoar sem estar em contacto direto com o erro de que fomos sujeitos ou de que nós provocarmos. Mas ainda assim, muitas vezes pelo esquecimento nós sentimos quase aquela ideia inata de querer afastar um irmão e não sabemos bem porquê. E compete-nos descobrir as possibilidades, tornando-nos discípulos de Jesus através da transformação moral. Então, depois de mergulhados da carne, ainda assim o nosso esforço, a nossa boa vontade, a nossa permanência na fé, o nosso alargar dos horizontes, é todo o trabalho que cada um tem que fazer para conseguirmos perdoar, e quando voltarmos ao seio do Pai, vamos de consciência tranquila. E acho que é isso que nós temos que fazer para mudar o nosso tónus mental do ódio à fraternidade.
Bem, obrigada, Felipe e Dona Maria. Para alcançarmos a misericórdia de Deus é necessário, principalmente, primeiramente, arrependermos, não é? Das nossas falhas, nossas faltas, para chegar ao arrependimento, não é? Com muita força, precisamos do nosso amigo e mestre Jesus para nos guiar, não é? Neste caminho. Obrigada, Felipe e Dona Maria. E o grupo 2, então? Quem é que representará o grupo 2? Sou eu. Boa. Peraí. Um, dois. Ahm, Pronto, Dona Laura diz que o problema do perdão com Jesus é problema sério. Não se resolve em conversas. Perdoar verbalmente é questão de palavras, mas aquele que perdoa realmente precisa mover e remover pesados fardos de outras eras dentro de si mesmo. E isto é perdoar realmente, sinceramente, é ativo, exige ação, exige reflexão, exige, acima de tudo, compreensão. Nós temos que compreender, pôr-nos no lugar do outro e ver, tentar entender porquê o outro nos ofendeu. E aceitar, se possível, procurar a reconciliação, mas tendo sempre presente a caridade e a fraternidade, ou seja, o amor com Jesus, olhar para o irmão com os olhos do amor que vem de Jesus e tentar pensar no outro, pôr o outro acima dos nossos próprios interesses, porque é preciso que o outro também esteja preparado para, para a reconciliação. Se ele não estiver, se calhar é mais, agrava ainda mais a falta se eu insistir na reconciliação. Às vezes é preferível fazer o trabalho em nós, aceitando, rezando muito por nós e por ele, e haver um trabalho espiritual e de vibração primeiro. E então, mais tarde, porque o tempo também tudo cura, mais tarde ir à procura desse momento da reconciliação. O que temos que ter presente sempre é estamos abertos com um coração sincero para a reconciliação. Estarmos não no ataque, mas trabalhando no segredo da prece pela reconciliação e pela alteração vibratória, não é? Também devemos, está no Evangelho, amar os nossos inimigos, e a Madalena tem aqui um texto assim, que ela vai ler, onde é muito explícito. Isso é no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai os vossos inimigos, que é retribuir o mal com o bem. E temos a passagem de Jesus que nos diz, amai, aliás, no Evangelho de Mateus, que nos diz, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. E depois o nosso codificador Allan Kardec diz que amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contacto de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contacto de um amigo. Amar os inimigos é não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições o mal que nos causem. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação com eles.
É desejar-lhes o bem e não o mal. É experimentar júbilo em vez de pesar com o bem que lhes advenha. É socorrê-los apresentando-se a ocasião. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo o que os possa prejudicar. É, finalmente, retribuir-lhes sempre o mal com o bem, sem a intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento: amai os vossos inimigos. E acho que é isto. O nosso grupo refletiu sobre essa questão. Muito bem refletido. Obrigada, Amada, e aí, Ana, por essa maravilhosa apresentação de como é importante nos perdoarmos, né? E o que a dona Laura, então, ali queria dizer com perdoar e perdoar de fato, né? Exatamente. E o grupo 3, então, irá trazer a última questão. Boa noite a todos. Essa é uma questão, a dona Laura toca num ponto da caridade, quando ela diz a André Luiz que toda caridade, calma, depois você põe o poema, toda caridade para ser divina, olha só a expressão que ela utiliza, precisa apoiar-se na fraternidade. Eu acho que se formos rever as gravações dos nossos trabalhos, as imagens do estudo, nós vamos ver que estamos sempre falando em fraternidade, né? E ninguém melhor do que Jesus e o Espírito da Verdade para exemplificar o que a dona Laura quis dizer aqui. Então, nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, que é a Enciclopédia Universal da Evolução Humana, na questão 886, quando Kardec questiona os imortais, né? Como entendia Jesus o verdadeiro sentido da palavra caridade. Então, o Espírito da Verdade nos traz 3 conotações. E essas 3 conotações nós vamos vê-la agora. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições dos outros. E o perdão das ofensas. Jesus, a resposta que foi dada não é resposta material. Jesus não via a caridade, e nunca viu a caridade, como as doações, como as práticas materiais da caridade. Isso, uma vez nos foi dito por espírito amigo, que isso nós que somos cristãos temos obrigação de repartir o que nos sobra, não as sobras da nossa mesa, mas o que nos sobra. Nós temos que dividir o pão, repartir o pão, não é pegar as migalhas da nossa mesa e entregar àquele que tem fome. Não, não é pegar aquela roupa que não nos serve mais porque nós engordamos demais, ou ela esfacelou-se no joelho, ou a bainha poeu-se, e entregar para o nosso irmão. Isso não é caridade, meus irmãos. Isso é obrigação cristã, de agasalhar aquele que tem frio, de alimentar aquele que tem fome. Isso é o verdadeiro exercício da fraternidade. Então, quando Jesus nos conclama a ser benevolente com os outros, ele incita-nos a cultivar a paciência, explicar com a nossa atitude, com o nosso ato, com o nosso silêncio, né, o que é ser benevolente. Quando ele fala que nós devemos perdoar as ofensas, entramos na questão geral
do assunto, né? Em que complicou demais o raciocínio de André Luiz. Agora, a falta que nós devemos perdoar aos outros é a falta que os outros cometem com nós? Ou, se nós estamos entrando no plano da fraternidade, quem peca, quem faz a ofensa, ela ofende a nós ou ofende ao grupo fraternal? Qual o compromisso moral dessa ofensa? Porque Jesus nos deu esse tripé na resposta do que é a caridade? Porque nós necessitamos, para viver em comunhão fraternal, não apontar os dedos, não observar as faltas alheias, porque isso nós cairíamos no ridículo de espelhar toda a nossa inferioridade. Então, para ser divina a caridade, ela tem que se apoiar na fraternidade. E a fraternidade é exatamente isso que esse Espírito Amigo nos disse. Porque nós somos cristãos, seguimos a doutrina do Cristo, seguimos o Evangelho do Cristo. O que Jesus fez com uma multidão que estava ouvindo quando ele explanava o sermão? Ele alimentou de pão e peixe aquela populacha que estava lá, sedento. Mas aquele ato de Jesus simbólico, de fazer a multiplicação do pão e dos peixes, mas a cada um que se entregava, os apóstolos e os servidores, que para servir 5.000 pessoas, 12, gastaríamos quase uma semana, né? Então, multiplicou-se também as mãos a doar, não foi só o material a ser doado. Mas enquanto eles se alimentavam do pão e do peixe, Jesus alimentava suas almas com as suas palavras. Eu sou o pão da vida. Quem comer desse pão jamais terá fome. Então, a fraternidade foi exemplificada por Jesus. Combateu aqueles que teve que combater, porque na altura a lei era a lei de Talião, era uma lei cega. E nós precisávamos entrar na lei do amor. E a lei do amor tem que ser também apoiada na fraternidade. Como nós vamos espelhar uma colônia igual essa de nosso lar, que estamos estudando aqui, se não temos os princípios básicos da fraternidade? A igualdade entre todos. Jesus nos pede isso. Sejamos iguais, sejamos pequeninos, sejamos os últimos da fila. Assim, vamos exercitar a nossa cidadania universal no campo da fraternidade. Então, assim faremos a caridade. Ah, mas no plano regenerado não vai ter necessitados. Vai sim. Ela mesmo cita nesse texto aí que acabáramos de sair de milênios de escuridão. Então, nós ainda não sabemos ainda o caminho a tomar. Nós sabemos que Jesus é o nosso caminho, a verdade, a nossa vida. Mas, para isso, necessitamos da caridade. Porque o próprio Espírito da Verdade nos diz, fora da caridade não há salvação. Mas não é a caridade moral que ele estava falando. A caridade material era a caridade moral, que é esse tripé que se apoia a resposta do livro do Espírito da Verdade na questão 886. Então, toda caridade, para ser divina, precisa apoiar-se na fraternidade, né? Porque nós temos o grande orgulho de prepararmos um cabaz e entregar uma família que está necessitada de esclarecimento espiritual.
e não de alimentação material. Então, nós damos aquilo que queremos. Então, não somos fraternos, somos impositores. Eu estou impondo a minha vontade de fazer a caridade. Não. O verdadeiro cristão tem obrigação de alimentar, agasalhar e matar a sede daquele irmão que necessita. Então, para a fraternidade ser divina, para a caridade ser divina, ela tem que se apoiar na fraternidade. E nós vamos ouvir falar essa palavra fraternidade daqui para frente a todo instante da nossa vida, até entronizar na nossa cabeça o que é verdadeiramente a fraternidade. E, mais uma vez, conclamamos a todos a prestar o auxílio divino da caridade. Fora da caridade não há salvação. Obrigado. Obrigada a você, pai. Falou e disse, não tem mais o que. O fungo Não até tem mais sumiu. como palpitar, não. O fungo até sumiu. Então, obrigada a todos vocês por partilharem aí as suas percepções. Nós estamos chegando aí ao fim do estudo. Nós vamos, então, fazer a leitura de encerramento, como todos os dias. Então, depois iremos passar para a nossa prece de encerramento. Se eu conseguir colocar as coisas operando. Muito bem. Compartilhar aqui com vocês. O livro Gotas de Luz, psicografia do nosso irmão Francisco Cândido Xavier e ditado pelo espírito de Casimiro Cunha, que nos diz, com um poema intitulado Recados: evita em qualquer lugar o gesto escuro ou violento, mas vale simples cautela que nobre arrependimento. Aceita a lição terrestre de alma simples, calma e boa. Se não perdoas ao mundo, o mundo não te perdoa. Procura formar amigos com teus valores cristãos. O destino faz parentes, a bondade faz irmãos. Por golpes de mau amigo, por injúrias de um vizinho, não alteres teus projetos, nem perturbes teus caminhos. Tudo vai bem se o trabalho, força é de tua escolta. Não te esqueças que um minuto é bênção que nunca volta. Onde estiveres, educa com bondade natural. A ignorância do bem é causa de todo mal. Diminui as ambições e terás poucos pesares. Serás tanto mais feliz quanto menos desejares. Quem simplesmente obedece ganha a paga transitória. Quem faz além do dever recebe a láurea da glória. Rende culto à gentileza, sempre viva e mais extensa. Um pequenino favor traz ouvido à grande ofensa. Nunca te afastes do bem, que é base da lei divina. O desejo é sempre nosso, mas Deus é quem determina. Obrigada a todos vocês por estarem aqui, por terem partilhado comigo, com todos nós espectadores aí, o explorar, não é, deste lindo capítulo. E, como sempre, eu gostaria de terminar o estudo de hoje pedindo que o Senhor traduza o meu agradecimento a todos em renovadas bênçãos de alegria e paz. Boa noite a todos. Beijo. Vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Senhor Jesus, agradecendo-lhe as bênçãos, que Ele nos proteja e que nos abençoe.
agradecendo aos nossos anjos da guarda, aos mentores destas orações, deste estudo, e agradecendo a estes companheiros, amigos, nos fortalecemos em bondade, em fraternidade, em amor. Pedimos proteção ao Mestre amigo Jesus para este mundo, nos conduz aos nossos pensamentos e ser connosco hoje, agora e sempre, assim seja. Beijo no coração de todos vocês, ó, e até a semana que vem, se assim Deus o permitir.